Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 6 de julho de 2026, 8 horas, horário de Brasília. A Ucrânia dobrou o número de ataques na Rússia. A Holanda sediará um tribunal nos moldes de Nuremberg para julgar os crimes de guerra e contra a humanidade da Rússia. Quero convidar vocês que não são inscritos, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Eu conto com vocês. A Ucrânia quase dobrou o número de ataques bem-sucedidos a mais de 50 quilômetros atrás das linhas russas. Isso está dando uma dor de cabeça muito grande para as tropas russas, para seus comandantes e para o ditador da Rússia. O número de ataques bem-sucedidos a médio e longo alcance realizados pela Ucrânia atrás das linhas russas, ele aumentou significativamente, afirmou o ministro da Defesa do país no dia 5 de julho próximo passado. O número de alvos atingidos a uma distância superior a 50 quilômetros da linha de contato, falou o Mikhailo Fedorov, que é o ministro da Defesa da Ucrânia. Nos últimos meses, a Ucrânia intensificou sua chamada campanha de médio alcance, em um esforço para interromper a logística russa. A Ucrânia tem se concentrado particularmente na península da Crimeia, onde diariamente tem ataques, causando uma crise de escassez de combustível e de logística na península. Destruir armazéns, rotas de combate e de abastecimento reduz a capacidade dos russos de abastecer as suas unidades, falou o ministro Fedorov. O exército ucraniano também estabeleceu vários novos recordes em junho, disse o ministro, incluindo um número recorde de ataques contra a artilharia russa, ataques contra veículos de motocicletas russas e interceptações de drones e helicópteros. Mais de 200 mil alvos russos foram atingidos durante todo o mês de junho. Isso é uma quantidade muito grande de alvos, né? E Fedorov também afirmou que as Forças Armadas da Ucrânia mataram ou feriram, no caso, proporcionando baixas durante o mês de junho, num total de 28 mil militares russos. Então, isso está trazendo essa estratégia ucraniana de bombardear o teatro de operações acima de 50 quilômetros, um prejuízo muito grande, porque dentro dos 50 normalmente já era bombardeado. Aí eles aumentaram, agora já estão indo a 100, 150 e a 200. E isso está impossibilitando a Rússia de movimentar com segurança suas tropas até o teatro de operações. Está impossibilitando a Rússia também a levar logística e outros materiais necessários para o exército russo, quer na península da Crimeia, quer em qualquer ponto do teatro de operações. Ou seja, os russos estão sendo fortemente fustigados pela Ucrânia. E a Holanda sediará um tribunal nos moldes de Nuremberg para a Rússia. Como vocês sabem, né, para esclarecer, talvez alguém não lembre, depois da Segunda Guerra Mundial, na cidade alemã de Nuremberg, foi estabelecido um tribunal que julgaria os crimes nazistas e aqueles que cometeram esses crimes. E muitos foram condenados, inclusive lá alguns foram condenados a penas de morte, outros a prisão perpétua e outros a prisões, mas penas mais leves. Ou seja, ali em Nuremberg, que é uma cidade alemã, é que foi feito esse tribunal e condenou diversas pessoas. E o governo irlandês, né, a Europa, a União Europeia concorda com isso, o presidente Zelensky também, e vai sediar então um tribunal especial. Só não foi dita a cidade ainda, pelo menos eu não tenho conhecimento, para processar a liderança da Rússia pelo crime internacional de iniciar uma guerra de agressão, confirmou o primeiro-ministro da Holanda, Rob Jetten, em uma ligação telefônica com o presidente Volodymyr Zelensky. Embora a maioria dos crimes de guerra da Rússia possa ser processada em outros tribunais, não existe uma entidade legal autorizada a julgar o crime de agressão. É um termo cunhado inicialmente para processar os nazistas pela Segunda Guerra Mundial, o que significa que era necessário criar um tribunal específico. A agressão russa
contra a Ucrânia não pode ficar impune. É por isso que precisamos estabelecer um tribunal especial, disse o ministro Jetten, ministro holandês. Ele confirmou que os Países Baixos, quando muita gente se refere, é a Holanda, né? Então, Países Baixos seriam o país anfitrião, após terem oferecido formalmente essa oportunidade ainda em 2025. A decisão tornará possível responsabilizar a alta cúpula política e militar da Rússia, especialmente pelo crime de agressão e não apenas por suas consequências, escreveu o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em uma publicação agradecendo aos holandeses pela decisão. Na realidade, o país precisava se voluntarizar e dizer que aceita. E nesse caso, a Holanda aceitou sediar este tribunal. A Holanda foi o único país a se oferecer para sediar o tribunal e presumia-se que fosse o local adequado para a realização dos procedimentos, visto que Haia também abriga o Tribunal Penal Internacional e o Tribunal Internacional de Justiça, né? Haia, o presidente e ditador da Rússia, Vladimir Putin, foi denunciado e tem uma ordem de prisão contra ele, inclusive também contra o general Shoigu, que era o ministro da Defesa anteriormente. E outras pessoas também. Tem uma ministra russa chamada Lvova, ela também está sendo procurada. Todos têm ordem de prisão contra eles pelo sequestro e tráfico internacional de crianças ucranianas para a Rússia. Em janeiro de 2026, a União Europeia começou a financiar uma equipe para realizar o trabalho preparatório para quando o Tribunal Especial estiver em funcionamento. Então, isso é um fato que eles também estão trabalhando em Haia. Então, isso ajuda bastante, inclusive, a comunicação entre os tribunais de Haia e este novo tribunal, onde um registro centralizado de danos causados pela Rússia está sendo mantido, o que serve de base para quaisquer futuras reivindicações de indenização da Ucrânia. O anúncio do ministro Jetten, holandês, mencionou que os Países Baixos seriam o país anfitrião, sujeito a certas condições detalhadas na decisão do governo holandês. Especificamente, o documento destaca a preocupação de que os Países Baixos possam assumir uma parcela desproporcional dos custos iniciais, enquanto a divisão precisa de responsabilidades ainda está sendo definida e também dos custos posteriores, caso não haja participação suficiente de outros países. Na prática, esses riscos estão sendo mitigados. A decisão da União Europeia de financiar os trabalhos preparatórios em janeiro já elimina parte dos custos iniciais deste cálculo. E 36 países, mais a União Europeia, adotaram formalmente o acordo sobre o Tribunal Especial na cúpula do Conselho da Europa de 15 de maio na Moldávia. Ser signatário implica assumir uma parte dos custos. O governo ucraniano espera que o Tribunal Especial esteja totalmente operacional já em 2027. Agora, isso preocupa Putin. Isso preocupa todos os gangsters que trabalham com ele na frente, lá no Kremlin, né? E preocupa os generais, alguns comandantes de batalhões, de regimentos, brigadas da Rússia, que estão no teatro de operações. Já toda a cúpula do Ministério da Defesa também. É muita gente e muitos políticos, né? Enquanto isso, os russos preparam um ataque em larga escala contra a Ucrânia. Segundo o presidente Zelensky, informações da inteligência ucraniana indicam que os russos estão preparando um novo ataque em larga escala. O presidente informou no dia 5 de julho, próximo passado, que os serviços de inteligência ucranianos possuem dados que indicam que os russos estão preparando um novo ataque em grande escala contra a Ucrânia. Mais uma vez, temos informações de inteligência, diz ele, sobre os russos preparando esse ataque. Isso está de acordo com o espírito de Putin. Imediatamente após o dia da independência dos Estados Unidos da América e antes da cúpula da OTAN em Ankara, a Rússia quer aumentar ainda mais o mal e matar pessoas. Aí complementa Zelensky. Por favor, falando para seu povo, cuidem-se e prestem atenção aos alertas de ataques aéreos.
Zelensky dirigiu-se separadamente aos parceiros internacionais da Ucrânia, apelando para que não haja atrasos na aquisição de mísseis de defesa aérea. Qualquer atraso na aquisição desses mísseis para a nossa defesa aérea, como os mísseis Patriot, custa vidas e encoraja a Rússia a continuar a lutar. Ele afirmou que o mundo possui a quantidade e a qualidade necessária de defesa aérea. Suas decisões são necessárias para a proteção real da vida na Ucrânia. E, acima de tudo, esta é, obviamente, a decisão dos americanos, a decisão dos fortes na Europa e no mundo. Zelensky pediu uma tomada de decisão ativa e acrescentou que os mísseis Patriot são necessários, mas em depósitos, neste momento, e não em baterias. Patriot são necessários na Ucrânia. Então, vocês vejam que está bem dinâmico, o teatro de operações continua, embora que, na minha avaliação, a maior dinâmica agora está na retaguarda, onde a Ucrânia continua atacando com drones e agora bastante mais com mísseis, notadamente os Flamengos, Flamengo 7 e Flamengo 9. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo, eu conto com vocês. Não esqueçam, peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia e que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.